Gente do céu, eu sou famosa. Hoje eu cheguei para mais um cafezinho acompanhado de um bate-papo de peito aberto. Um simples cafezinho é um momento ímpar de descontração, onde acontece a retirada das armaduras, provocando a liberdade para sermos quem somos. Onde acompanhado surge uma deliciosa troca de falas e escuta que acaba por aquecer o nosso dia. Eu sou Vânia Santana e o primeiro café com ela é com Samara Save, educadora física. Samara, quem é você em um simples cafezinho? Oi, Vânia. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite que me fizeram, de participar do primeiro café com elas. Para mim é uma honra estar aqui. Queria te parabenizar e falar que vai ser um sucesso. E a Samara no cafezinho, ela é a alegria, né? Eu sempre falo que eu tô para trazer alegrias para as pessoas. Então, num café é o lugar da gente se descontrair, da gente conversar, da gente jogar papo fora, da gente pedir conselhos. Então, eu sou a alegria do café, a harmonia. Eu quero sempre estar sorrindo, eu quero sempre estar brincando. Então, eu acho que a Samara se resume na alegria mesmo. Samara, você é de onde? Eu sou de Mineiros, Goiás, uma cidade do interior. Eu nasci lá e fiquei lá até os meus 17 anos. E como foi a sua infância lá em Mineiros? Minha infância foi uma infância de muita brincadeira, né? Eu era aquela criança mais elétrica mesmo, que gostava de brincar e correr, e minha mãe me gritava pra me sair da rua. Então, assim, minha infância foi bem agitada, foi bem ativa, né? E muito bom. Eu sinto até falta mesmo. Hoje a gente vai lá, a gente olha, né, as pracinhas, os locais em que eu brincava. Então, a minha infância foi boa. Foi uma infância aproveitada, eu posso se dizer, assim, em algumas partes, em outra não, porque eu tive que amadurecer muito rápido, por conta da minha mãe sempre ter que trabalhar, né, e eu ter ali que ter a minha dependência muito rápido. E por que você mudou para Jataí? Por que Jataí? Eu vim para Jataí para estudar, né? Eu vim estudar e criei raízes e fiquei aqui. Você é formada em educação física. Tem algum motivo específico para escolher essa profissão? Tem sim. A educação física, eu posso falar que ela salvou a minha vida, né? Na época que eu mais precisava. Então, quando eu fui escolher a minha profissão, eu queria algo em que eu conseguisse ajudar as pessoas e que eu conseguisse passar alegria, que eu conseguisse ajudar aquelas pessoas que precisavam, como eu precisei um dia. E não queria... É claro que a educação física a gente pode atuar no âmbito de hospital também, mas não era o que eu queria. Eu queria um ambiente mais alegre, mais feliz, em que eu pudesse me interagir com as pessoas. E aí eu escolhi educação física porque eu poderia fazer isso nas academias, nos clubes. E aí eu escolhi educação física. Você se encontrou na educação física ou foi uma necessidade? Não, eu me encontrei. A educação física, ela foi escolhida. Eu escolhi realmente, era o que eu sempre quis. E eu comecei outra faculdade antes, aí eu realmente vi que não era aquilo e falei, não, eu vou pra educação física. Eu escolhi a educação física e depois a educação física me ganhou inteiramente, né? Eu sou inteiramente dela hoje, eu vivo pra ela, eu vivo pra minha profissão. Gosto muito do que eu faço, eu realmente faço com muito amor. Então, praticamente minha vida toda, né? Hoje é a minha fase profissional. Então, é aquela fase em que eu tô lá vivendo pra isso. Você precisou se privar de alguma coisa para fazer faculdade? Muitas coisas, na verdade. Teve uma época em que eu achei que eu não conseguiria, né? Porque eu trabalhava, eu estudava para conseguir ficar aqui em Jataí, para conseguir me manter. E aí eu me privei de vários encontros com os amigos, eu me privei de sair, de viajar, eu me privei de comprar as coisas, eu me privei de muitas coisas. Eu me privei da minha família, né, de estar lá com eles, de ir numa festa lá onde estava acontecendo com a minha família, de uma semana que os amigos iam viajar e eu ficar em casa. Não sei nem quantas vezes algumas pessoas me ligavam e falavam, vamos sair
sair, vamos tomar uma cervejinha? Eu, não, gente, tem que estudar, eu vou ter prova. Porque, assim, era o meu final de semana que eu tinha pra estudar. E se eu não fizesse isso, eu não conseguiria passar. Então, assim, eu me privei muito. Tanto é que as pessoas, às vezes, achavam até que eu era enjoada, que eu não gostava de sair, que eu era isso, que eu era antissocial. Mas não era, era porque era um período em que eu me dedicava àquilo. Onde você alivia a sua ansiedade? Então, né, eu tenho isso comigo de que a minha ansiedade eu alivio lá na academia, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Muito tempo não, né, que eu sou novinha. Há um tempo atrás, assim, bem recente, com 14 anos, eu tive um quadro de ansiedade gravíssimo. E junto com a ansiedade, eu tive síndrome do pânico. E isso me trouxe várias coisas, vários problemas. Eu tive um quadro grave mesmo, que cheguei a ficar no balão mesmo, de não conseguir comer sozinha, da minha mãe ter que colocar comida na minha boca. Não era considerada uma convulsão porque eu sentia acordada, mas eu tremia toda, eu me entortava toda por causa da ansiedade. E aí eu tinha que procurar alguma coisa pra me ajudar. E foi lá na academia, por isso que eu falei que a academia ela salvou, né? A academia não. A atividade física salvou, o exercício físico salvou a minha vida, foi por isso, porque foi lá onde eu me descobri. Quando eu fico sem, eu sinto que a minha ansiedade volta, eu sinto que eu não tô bem, eu sinto que eu tô nervosa. Então, é lá sim, é lá onde eu descarrego, é lá onde, principalmente no spinning, né? Quando eu subo na bicicleta, é outro mundo, é outra sensação. Assim, eu queria poder explicar pra vocês o que eu sinto quando eu tô lá em cima. Mas é uma sensação incrível, é um alívio mesmo, é uma ligação com Deus, sei lá, eu me modifico lá em cima. Ansiedade versus atividade física. Então, não só eu, né, mas os médicos também que tratam, né, da ansiedade, porque a ansiedade é uma doença, infelizmente, não tem cura, indicam exercício físico, né? Então, eles estão ligados porque a atividade física, o exercício físico, ele libera hormônios, né, que te ajudam nesse quadro de ansiedade, a melhorar esse quadro de ansiedade. Então, assim, atividade física e ansiedade, eles estão ligados. Você consegue ter um trabalho legal, você consegue diminuir o quadro da ansiedade, você consegue reduzir medicações da ansiedade com exercício físico. Até porque, geralmente, a maioria das pessoas que sentem ansiedade, que tem ansiedade, um dos primeiros medicamentos que o médico indica, que ele prescreve, é atividade física, e é onde eu entro para ajudar aquela pessoa a estar ali, porque também uma pessoa ansiosa não é fácil para ela ficar lá, para ela fazer a atividade física. Então, assim, a ansiedade e o exercício físico, eles estão um ajudando o outro, né? Qual foi o seu primeiro trabalho na sua área de formação? O meu primeiro trabalho foi lá na verdade, assim, trabalho fixo mesmo foi lá na academia onde eu trabalho hoje, na academia que eu atuo desde o meu estágio. Mas o meu primeiro contato com o público, com as aulas coletivas, foi no NPC da faculdade, que é público de fora, né? Lá a gente recebe o público de fora e a gente ministra as aulas. Lá foi o meu primeiro contato com o público e o meu primeiro trabalho de estágio, com contrato com a faculdade, em que eu atuava mesmo, que eu aprendi, em que eu me dediquei, foi lá na academia onde eu trabalho. Você trabalha em qual academia e quanto tempo você está lá? Eu trabalho lá na Summer Fit, eu não vou saber exato o tempo, mas é em torno de 4 anos já. No mínimo 3 anos e meio. Não é menos que isso. Se não estiver fazendo 4, tá ali beirando mesmo, sabe? Eu entrei lá bem recente, tive uma oportunidade e agarrei com unhas e dentes. E tenho uma gratidão muito grande, né, pelas pessoas que me ajudaram, pelos colegas de serviço que já eram formados e me ajudou. E eu tive a oportunidade de aprender e o que eu sei hoje foi pela ajuda deles e pela minha dedicação. Então, eu tenho gratidão mesmo. Existem pessoas muito boas ainda, né, na nossa profissão. Então, eu tenho que agradecer mesmo. Você teve alguma dificuldade em conciliar trabalho e faculdade? Muita dificuldade. Quando eu entrei na faculdade, acho que no meu 3º ano de faculdade, eu já trabalhava em outro local, né? Eu não trabalhava na minha área, mas foi o local onde que eu deixei de trabalhar.
segundo ano, não sei, ali. Eu tive que sair desse trabalho porque não conseguia conciliar os horários. Era uma empresa grande, a gente não tinha como remanejar horário. E aí eu tive que deixar, né, o trabalho, porque era meu sonho. E depois eu passei para outro serviço, e aquele serviço eu era bem remunerada, eu já estava estabilizada há um tempo. E aí foi onde surgiu a oportunidade de eu trabalhar na academia. E aí eu larguei tudo, eu não quis nem pensar em salário, em conta. Eu falei, Deus paga essas contas depois comigo, eu vou vazar daqui. E eu lembro que na época o meu patrão, ele super me apoiou. Ele falou, é seu sonho? Eu falei, é. Ele falou assim, então vai. Se algum dia você precisar, sua vaga tá aqui, você volta. E eu fui, menina. Eu lembro que eu saí estágio, né, gente? Era pra ganhar metade do que eu ganhava. Mas eu fui atrás do meu sonho. E aí foi um sucesso, graças a Deus. Na faculdade, você passou por alguma dificuldade emocional? Sim, eu passei por uma dificuldade emocional, várias dificuldades emocionais, na verdade. Eu fiquei com medo até de ficar doente de novo, né? De ir pro hospital, de voltar, aquilo lá de antigamente. Fiquei com muito medo. Mano, eu não sei nem te falar quantas vezes eu chorei, achando que eu não ia conseguir, caçando força em algum lugar. E já fiquei sem comer, já fui pra faculdade suja, suada. Eu mesmo me incomodava aquilo, sabe? Mas eu precisava estar ali, eu chorava em sala de aula. Eu sentia raiva das pessoas que tinham oportunidade de estar só ali estudando e não pegava aquela oportunidade. Eu chorava porque eu queria estudar e não conseguia estudar. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito fazer aquilo bem feito. Então, assim, eu sempre achava que o tanto que eu estudava para as provas, o tanto que eu estudava não era o suficiente. E aquilo me incomodava. Chegava talvez na hora uma vez numa prova, eu cheguei a ter uma crise de ansiedade durante a prova. Minha sorte é que meu professor, ele era uma pessoa bem calma, sabia do meu quadro e me ajudou. E então, assim, eu passei sim, achei que eu não iria conseguir. Eu falo que a minha faculdade, eu dou muito valor na minha profissão porque ela foi suada, ela foi ralada e não foi fácil, não. Qual foi a fase mais difícil da sua vida até agora? A fase mais difícil da minha vida foi lá nos 14 anos. Quando eu falei pra você em que eu fiquei muito doente. O que eu passei, eu não desejo nem, sei lá, pro meu inimigo. Porque eu acho que uma pessoa não merece passar por aquilo, sabe? Naquela época não era tão famoso assim a síndrome do pânico, a ansiedade, né? As pessoas antigamente eram doidas, na verdade. E aí os médicos faziam o exame, eu tinha quadro gravíssimo meu corpo desligava mesmo, sabe? E aí os médicos não sabiam o que era, e falou pra minha mãe que eu tinha tumor na cabeça, depois suspeitaram que eu tinha leucemia, então assim, aquilo tudo foi girando, e eu lembro que uma vez eu chorei porque eu queria sair daquilo e não conseguia. Eu não conseguia sair daquilo. E a minha mãe, ela é sozinha, né? O meu pai, ele faleceu quando eu tinha 1 ano e ela cuida de mim desde então. E ela ficava desesperada, sem saber o que fazer, e eu não conseguia conversar, e eu via ela naquele desespero. Então, assim, pra mim, aquela fase é uma fase da minha vida em que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. E assim, eu acho que a segunda fase mais difícil da minha vida foi essa da faculdade. Em que quando eu mudei pra cá, eu morava... quando eu comecei a faculdade, né? Na verdade, quando eu comecei a faculdade. Quando eu comecei a faculdade, eu tive que mudar pra um cômodo. E nesse cômodo eu morava sozinha, eu e meu cachorrinho, o Marco. Lindo, maravilhoso. Mamãe te ama. E a gente tinha uma cama, um fogão, uma geladeira e só. Era o que a gente tinha. Eu não tinha internet, eu não tinha televisão, eu não tinha nada. E eu tinha que ficar ali o dia todo, né? Quando eu não tinha serviço ainda, sem nada. E então, assim, foi uma fase muito difícil. Não foi fácil, não. Nunca cheguei a passar dificuldades eu falo de fome, essas coisas, porque minha mãe nunca deixou faltar nada. Mas solidão, né? Não ter tudo aquilo que eu queria, não ter, tipo assim, da roupa melhor, viajar para os melhores lugares. Então, assim, o período da faculdade foi muito difícil para mim. Mas eu consegui, é o importante. Então eu tive a primeira fase, que foi essa, e a segunda fase, que foi a da faculdade, quando eu achei que o mundo ia cair, eu não iria conseguir. Eu acho que pra mim, assim, o meu maior medo era o fracasso, sabe? O sonho da minha mãe era que eu tivesse uma filha formada. E eu olhava assim, o tanto que ela lutou pra mim
pra me deixar ali e eu não consegui. E aí aquilo ficava na minha cabeça. Então foi 2 fases difíceis da minha vida. Na sua banca de TCC, você foi reconhecida por sua orientadora pela sua atuação nas redes sociais. Quem é a Samara nas redes sociais? Quem é a Samara das redes sociais? A Samara das redes sociais, ela é uma mistura ali do meu pessoal com o meu profissional, né? Na verdade, eu sempre falo para as pessoas em que a gente tem 2 Samaras. A gente tem a Samara pessoal e a Samara profissional. Quando leva pro meu lado profissional, eu sou uma pessoa extremamente séria, que gosta de fazer aquilo com competência e tipo assim, eu gosto de fazer o que realmente eu sei o que eu tô fazendo, né? E a Samara pessoal, que é a brincalhona, é a alegria, é aquela que tá correndo atrás dos sonhos, que trabalha o dia inteiro. Então, assim, a gente tem uma mistura das 2 ali. E eu assim, né, gente, é um perfil massa, segue lá, a Samara sabe, viu, galera? E tem muito conteúdo interessante, bastante reels e vida que segue. Qual é o seu engajamento nas redes sociais? Olha, graças a Deus eu tenho um engajamento bom, né? Quando eu cheguei aqui, Vânia, eu não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém. Eu, inclusive, não tem ninguém da minha família que mora aqui, ninguém. Só tem os meus amigos que eu fiz ao longo desse período, né? Os meus alunos. Então, assim, quem era Samara em Jataí? Coitado, um estudante qualquer. E aí eu acho que foi assim, através das redes sociais mesmo e das minhas aulas coletivas em que eu comecei a ser conhecida. Meu engajamento hoje é bom. Eu tenho um vídeo, né, que bateu 3,5 milhões de visualização no Reels. Então, foi a partir daí que as coisas começaram a deslanchar. Foi um vídeo feito na academia, ali na brincadeira mesmo. E a gente começou a deslanchar, as pessoas me seguem, as pessoas já me veem na rua, sabe quem é a Samara, as pessoas me mandam Reels querendo que eu faço. Tem uma dúvida de educação física, vai lá. Às vezes a gente nem consegue, né, atender todo mundo, porque eu tenho uma rotina puxada. Então, gente, não é porque eu sou mentira, não, que eu sou enjoada. É porque eu não consigo. E quando eu vejo eles na rua, eu fico nervosa. Você não fica, não? Fico também. Eu fico nervosa e eu falo assim, gente do céu, eu sou famosa. Mas, gente, não é porque eu fico extremamente nervosa, eu fico sem entender ainda. Eu tô meio que vendo as coisas. Ou às vezes, assim, vocês falam com a gente, mas como é muitas pessoas, a gente fica tentando lembrar quem são vocês, né? Ainda mais tem dia que eu trabalho com 40, 60 pessoas, né? Então, é muito difícil. Ai, gente, continua, porque eu gosto. A Samara lida bem com as críticas? Então, né, assim, as críticas, vamos ser bem realistas. Ninguém gosta de ser criticado, né? Ninguém gosta de ser criticado. Quem falar assim, eu gosto de ser criticado, tá mentindo. Te incomoda lá no fundo. Mas eu sempre peguei as críticas construtivas dos meus colegas de trabalho e tentei melhorar aquilo que eu fazia bem, sabe? Eu já tive várias críticas. No começo a gente quer mostrar serviço, né? E aí, então, assim, eu tive várias críticas. E aquelas críticas que vêm pra me maltratar, ó, beijo de luz pra você, querido, porque eu tô deslanchando e vou deslanchar. Então, assim, né, a minha mãe fala uma coisa, os meus amigos falam uma coisa. A minha mãe fala que prego que se destaca leva martelada. E os meus amigos falam que quem brilha, né, ninguém gosta de quem brilha. A luz, às vezes, ela ofusca as outras pessoas. Então, é isso aí. E assim, eu não desmereço o serviço de ninguém, não desmereço, mas eu sei também do meu potencial e eu sei o que eu estudei e o que eu passei pra estar ali. Então, assim, as críticas construtivas, sim. Eu abraço, eu já melhorei muito meu serviço devido às minhas críticas, devido às críticas de outras pessoas que estão do meu lado. Melhorei, escuto, quem é meu amigo sabe disso. E as críticas que vêm de fora, que é as nhenhenhenzinhas, principalmente nas redes sociais, né? Aí que eu posto o vídeo mesmo. O que te inspira e o que te motiva? O que me inspira e o que me motiva são... O que me inspira, na verdade, o que me inspirou até hoje é minha mãe, né? Minha mãe é minha musa inspiradora. Porque minha mãe, ela batalhou tanto, você não tem noção. E assim, hoje, o meu maior desejo é que eu consiga um dia falar assim pra minha mãe, falar, mãe, ó, senta aí que agora é comigo. Não consigo ainda, mas um dia eu vou falar isso pra ela em forma de gratidão pelo que ela fez comigo até aqui.
que foi muita coisa, a gente sabe que a gente passou junto, minha mãe e minha irmã. E o que me motiva diariamente são os meus alunos. São os meus alunos, eles me motivam de uma forma em que eu não sei nem explicar. Ver aquelas pessoas ali, muitas delas estão ali não porque querem fazer aula de glúteo, mas porque a aula de glúteo é da professora Samara. Então aquilo me motiva a estar ali, aquilo me motiva a dar o meu melhor, aquilo me motiva a estar perto deles. Quando a gente tem aqueles retornos que os alunos sempre dão pra gente, né? Nossa, professora, eu consegui. Nossa, professora, eu já recebi mensagem assim, você não sabe o bem que a sua aula de spinning me faz. Não questão de estética, a gente não tá falando nada disso. Questão emocional, em questão de saúde, em questão... Quando você escuta isso, Vânia, eu já teve dias de eu entrar naquela sala e eu falar assim, hoje eu não consigo. Porque não é fácil entrar numa sala e dar 3 aulas, né? E quem... Assim, igual eu gosto de fazer aula de spinning junto com os meus alunos, mostrar que eu também tô ali, tô sofrendo, eu também tô ali, tô tentando, entendeu? E não é fácil. Eu cheguei assim na sala e falei assim, gente, hoje eu não dou conta. E eu sempre peço ajuda pra Deus, falo assim, Deus, hoje você vai precisar me ajudar. E aí chega uma aluna e fala assim, olha, professora, eu melhorei isso, eu melhorei aquilo, obrigada pela sua aula, obrigada por isso. É a mesma coisa de me pôr na tomada, sabe? Me põe na tomada e minha energia, ó, surge de novo e eu quero mais e eu quero fazer o meu melhor. Então, assim, o que me motiva são os meus alunos. Você sempre cita sua mãe. E hoje, como é o convívio de vocês duas? Uai, Vânia, a minha mãe, assim, pra mim, ela é tudo, né? A minha mãe e a minha irmã, na verdade, são as duas em que eu sempre cito e sempre dou o mérito pra elas também, né, de todas as minhas conquistas, porque elas são as minhas fãs, as minhas maiores apoiadoras. Às vezes elas nem concordam muito com as minhas ideias mirabolantes, não, mas elas falam assim, o que você quer? Fala, então a gente vai. A gente lá em casa somos nós 3. E aí, então, é sempre assim. A gente vai, a gente tá junto, a gente consegue. E então, assim, a minha relação com elas é uma relação forte, é uma relação realmente de amor, é uma pela outra, e sempre foi assim, sempre será assim, né? Quando fica doente, quando tem a alegria, quando tem a tristeza. A minha mãe, a nossa ligação é tão forte, a minha mãe e a minha irmã também. A nossa ligação é tão forte que se eu ligar pra elas hoje e eu estiver triste, elas sabem, pela minha voz. Eu falo, oi mãe, benção, e ela fala assim, o que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Você não tá certa, a mamãe tá desconfiando de alguma coisa. Eu sempre tento ali esconder uma coisa ou outra pra não deixar elas preocupadas, né? Mas certeiro quando ela pergunta isso. O que tá acontecendo? A mamãe tá desconfiando de alguma coisa. Então, assim, a nossa ligação é muito forte. É a mesma coisa eu. Assim, a gente tá longe, a gente não tem um convívio todos os dias, mas a gente se fala todos os dias. E a gente tem, né, a ligação do amor mesmo, do afeto. Então, a nossa ligação eu acho que é ligação incondicional, eterna mesmo. Mesmo com toda a sua correria, você ainda tira tempo para pensar no próximo e já fez alguns serviços sociais. De onde vem essa motivação? Então, os serviços sociais, eu nem, assim, costumo falar muito sobre eles, nem costumo colocar muito nas minhas redes sociais, mas eu faço diariamente e agora eu ando fazendo mais ainda, né? Praticamente, assim, todo mês eu faço alguma coisa ali, outra aqui. Mas, assim, vem desde pequeno. Eu lembro que minha mãe me mandou uma mensagem um dia que eu tava fazendo um projeto grande do Dia das Crianças, inclusive foi em parceria com vocês, né, do Portal Panorama. E ela me mandou uma mensagem quando eu tava saindo pra fazer a entrega dos brinquedos, né? Falando que ela tava muito orgulhosa e que ela se lembrava de quando eu era pequena. Tinha uma coisa que acontecia lá na nossa cidade, um feirão da Marquió. E nesse feirão tinha concursos, né? E nesses concursos a gente ganhava brinquedo. E eu concorria a todo o concurso. Eu passava o dia inteiro lá. Eu queria participar de todas as brincadeiras que tinha pra mim ganhar o brinquedo. Mas os brinquedos, eles não eram pra mim. Eles eram pros meus vizinhos, pros meus amiguinhos que não tinham condições de comprar. Então, assim, ela me contou isso. Aí eu passei a perceber que desde pequena isso vem comigo, sabe? Eu quero, assim, que todo mundo que esteja bem. Eu quero que todo mundo esteja bem. Eu quero que, por mais que seja pouco, eu possa ajudar alguém. Eu possa
tá ali, eu posso me colocar no lugar dela. Então, assim, é uma coisa minha mesmo, é uma coisa que vem desde pequena. É uma coisa em que minha mãe fala que desde pequena eu queria dar minha roupa pros outros. Então, assim, não é de hoje, porque hoje eu tenho condições. Não. Inclusive, quando eu comecei, né, eu lembro que eu cheguei na academia onde eu trabalho, eu falei assim, foi quando eu comecei esses projetos aqui em Jataí. Eu cheguei na academia onde eu trabalho e falei assim, olha, eu não tenho condições financeiras, mas eu queria muito ajudar as pessoas. E aí eu falei assim, eu só tenho o meu serviço. Eu só tenho o que eu sei fazer, né? E eu preciso que vocês me ajudem, eu preciso que vocês me emprestem a sala de spinning para que eu faça os finais de semana aulão, em que os alunos vão me ajudar, doar alimentos, doar brinquedo, doar roupa, sei lá, doar alguma coisa, né? E aí a minha patroa ela falou assim, a sala tá liberada os finais de semana para você, a gente pode fazer, tanto é que agora até os outros professores fazem também, isso me deixa muito feliz, né? Quanto mais gente fazendo, mais coisas a gente consegue mover. Então, foi a partir daí. Pra mim, eu arrumo tempo de madrugada. Eu saio, na época do projeto Dia das Crianças, que foi um projeto grande, eu saía do serviço tarde, saía 8 horas, 7 horas e ia fazer as coisas, ia separar os brinquedos, ia passar recolhendo onde que tinha que pegar, ia, sei lá, se desse de madrugada eu faria também, independente de qualquer coisa. Isso aí é um prazer pra mim, é uma sensação incrível. Quem não faz, faça, porque o coração fica outro. Agora vamos abrir um espaço de um ping-pong de perguntas feitas pelos nossos seguidores das redes sociais. Todas as perguntas são sobre a sua área de atuação. É normal sentir dor um dia ou dois após um treino? Então, é super normal sentir dor, né, após um treino, principalmente quando você é aluno iniciante ou quando o professor modifica a intensidade do seu treino, quando você aumenta sua carga. É normal a gente sentir dor. É claro que não é aquela dor de machuquei, né? Aquela dor em que você não consegue nem pisar no chão, ou uma dor que te incomoda o dia inteiro. É aquela dorzinha gostosa. Não é gostosa, mas você sabe que você fez e que mexeu. Você sente que sua musculatura tá dolorida. Porque, assim, nada mais é que a gente vai lá e a gente machuca o músculo, né? E ele tem que recriar as fibras de novo. Então, assim, é super normal. Sentir dor 1, 2 dias após o treino. Tem pessoas que sentem até 3. Mas não significa que quando se tem dor, se tem ganho, tá? A gente pode ter ganho de massa, a gente pode ter resultados sem ter dor. Não são todas as pessoas que sentem dor. Não são todos os treinamentos que geram dor nas pessoas. Então, aquele papinho de que sem dor, sem ganho, é mentira, né? Às vezes a gente tem ganhos grandes sem dores. Então, até porque você não sente dor o treino todo, né? Você não sente dor o mês inteiro e você tá fazendo o mesmo treinamento. Porque o seu corpo, ele acostuma, ele se adapta, a não ser que você mude diariamente os seus métodos, mas geralmente não. Então, é super normal. Musculação é treino aeróbico? Não, musculação, ele é um treino anaeróbico. O treino aeróbico é aquele treino esteira ali que você utiliza, né, uma quantidade maior de oxigênio. O emagrecimento só ocorre com a prática de exercícios aeróbicos? Não, o emagrecimento ele ocorre com treinos de musculação, treinos de calistenia. Então, assim, o emagrecimento ele ocorre com qualquer exercício físico, né? Existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é aquela que você faz diariamente ali, sem um planejamento, né? Um subir e descer da cadeira, um limpar a casa, um caminhar, um ir pro serviço, isso é atividade. Isso você tá ativo, você tá se mantendo ativo. Exercício físico é aquele em que é planejado, ele tem um planejamento, ele tem um começo, um meio e um fim. Então, assim, todo exercício físico que ele é planejado, ocorre emagrecimento. E, assim, nada mais magnífico do que você conciliar a musculação com atividade aeróbica, né? Conciliar os dois. Conciliar a musculação com a atividade aeróbica. A gente tem grandes percas de gordura aí conciliando os dois. Um não é inimigo do outro, igual tem gente que pensa, mas se eu fizer musculação eu vou criar massa, vou ficar pesado, não vou emagrecer. Não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Musculatura é muito diferente de gordura.
E a nossa gordura, ela fica ali em cima da musculatura. Então, a gente elimina aquela gordura e aí o músculo fica mais aparente, fica aquele aspecto mais bonito. Então, assim, tem todo um contexto. E, assim, eu já ouvi demais. Ah, professora, ou eu faço aeróbico ou eu faço musculação. Porque se eu fazer aeróbico e musculação, eu vou ganhar massa e não vou emagrecer. Gente, não se apeguem à balança. A balança, ela não é o melhor método para se ver perca de gordura, né? A gente tem outros métodos para isso. A gente tem as dobras cutâneas, que é um método que a gente faz. A gente tem as balanças de biopedância. Esses sim são mais precisos do que balança. Balança ali você pode pesar agora, você tá, vamos supor, com 50 quilos, você pesar ali mais de tarde 52, né? Tem gente que retém líquido e dá essa diferença enorme. Então, assim, balança não é para se apegar, não. Atividade aeróbica, antes ou após o treino de musculação? Essa é uma perguntinha que eu não vou conseguir responder pra vocês, né? Porque, assim, é uma pergunta que dá muito... Ai, como é que é a palavra, gente? Dá muito bafafá aí mesmo. Vou falar essa palavra mesmo, porque eu sou assim. Dá muita intriga e muito bafafá entre os professores, porque depende muito do que você estuda, dos autores que você estuda, do que você quer, de qual é o contexto do aluno, de quanto tempo o aluno tem, do que a gente vai fazer. Então, assim, N coisas. Não tem como eu falar assim, Vânia, pra você vai ter que fazer aeróbico antes ou depois. Tem professor que tem uma preferência. Entendeu? Não vou falar minha preferência porque eu levo nesse contexto de que depende muito do contexto do aluno, do que ele quer, do que a gente vai treinar, do que a gente tá fazendo, se vai ser antes ou depois, né? Eu utilizo o mesmo método de treinar pernas e fazer spinning após treinar pernas para liberar ácido lático e continuar o trabalho ali da musculatura inferior. Então, assim, depende muito do que a gente quer, do que o aluno quer, do que a gente tá tentando fazer. Não é uma receita de bolo. Ai, faz isso que vai acontecer. Qual o melhor treino para hipertrofia? Musculação, né? A musculação, o treino resistido, na verdade, o treino resistido ele é considerado um dos melhores para ganho de massa magra, né? Para hipertrofia muscular. Tem um tempo para praticar musculação? 40 minutos, 1 hora, tem que ser mais, menos? Ou 2 horas e meia. Tô brincando, gente. Não tem um tempo determinado, assim, tantas horas por dia pra você fazer, né? A gente tem determinado o quê? 30 minutos diários de exercício físico pra ser uma pessoa ativa. Mas não que seja o ideal. Não que... Eu consigo dar uma aula em que a gente tem os mesmos resultados. Eu consigo dar uma aula de 30 minutos em que a gente tem os mesmos resultados de um treinamento de 1 hora. Isso tudo depende. O treinamento de resistência, por exemplo, ele é um treinamento mais curto, porque ele é um treinamento que exige muita resistência. O treinamento de força, ele é um treinamento mais longo, porque a gente precisa de um descanso maior durante o treino, porque a gente está trabalhando com cargas elevadas. Então, assim, não tem. É igual eu acabei de falar, não é uma receitinha de bolo. Então, não tem um tempo determinado. Vai lá que eu te mato em 30 minutos, tô brincando. Como saber se eu estou em overtraining? Então, overtraining o overtraining ele acontece geralmente quando a pessoa pratica atividade física em excesso. Geralmente acontece com atletas, né? Ou com pessoas que praticam atividades físicas intensas sem uma periodização. Não é muito comum entre as pessoas do dia a dia da academia, mas acontece com frequência. Inclusive, eu já tive, né? Os sintomas são... Primeiro eu vou explicar o que é o overtraining. O overtraining é que seu corpo chegou lá no limite, né? Que ele tá te avisando, olha... Vamos dar uma segurada aí, porque você tá passando do meu limite, eu não tô conseguindo mais. Então, onde você sente fadiga, cansaço, calafrios, espasmo muscular,
Tem gente que sente vômito e é muito difícil, você não dorme à noite. Eu senti muito espasmo muscular e eu não dormia à noite. Aquela historinha de, de tão cansada que eu estava, que eu não conseguia comer à noite, ou dormir à noite. Você não come direito, existe dois estágios, ou você come demais porque você tá gastando demais, ou você não sente fome, começa a faltar nutrientes no seu corpo. Não é uma coisa assim, brincadeira, tá com frescura, não, é uma coisa séria. E aí você tem que dar uma pausa nos exercícios físicos. Eu mesmo já fiquei 20 dias sem treinar nada pelo excesso de atividade física. E aí onde começa, seu corpo tá pedindo socorro, você lesiona, seu músculo não responde, dá uma falha mecânica, você não aguenta de dor. Então, assim, é uma coisa séria mesmo, mas não acontece com frequência com pessoas que praticam atividade física, que praticam exercícios físicos ali, com periodização. Quero ter aquela barriga trincada. É só fazer muitos abdominais? Quem não quer, né, gente? Eu também tô querendo. Mas, o abdominal, eu sou professora de uma aula que chama ABS. E a gente trabalha fortalecimento do córtex, né, que é essa parte abdominal das pessoas. O abdominal, ele não é pra queimar gordura, o abdominal, ele não é pra deixar a barriga trincada, tá? É claro que queima porque é uma atividade, você tá ali fazendo, você tá gastando calorias, né? Claro, mas ele não é feito pra isso, tá? O abdominal, ele é feito pra fortalecimento muscular. Ele é feito, o abdômen, ele é um músculo e ele precisa ser fortalecido. Por quê? Essa parte da sua barriga, né, da frente e da lombar ali atrás, ela é responsável por segurar a sua coluna. Então é aqui onde a sua coluna, o seu corpo, ele é todo sustentado, então ele precisa ser forte. O que acontece? As pessoas não fazem um fortalecimento adequado, as pessoas acham que o abdominal não é interessante e aí acaba sentindo dor na lombar, quer trabalhar com carga, lesiona porque tá fraco, né? Aquela historinha de que, eu tenho hérnia de disco, eu tenho escoliose, eu tenho isso, tenho aquilo na coluna, não posso fazer? Não sei por quê, porque assim, os médicos indicam que você precisa fazer, né? Inclusive, eu tenho uns 3 alunos particulares que têm escoliose grave e que a primeira coisa que o médico falou é, pilates e musculação. Entendeu? Porque a gente precisa fortalecer seu córtex e a gente trabalha ali. Então, assim, abdominal não é feito pra isso. Abdominal não é feito pra trincar a gordura. O que acontece? Quando você tem um percentual de gordura baixo que você faz abdominal, você vai lá e faz 50 abdominal que seja, é claro que você já viu quando você treina perna? Você vai lá e treina, o que seu músculo faz? Incha. O abdômen do mesmo jeito, ele é um músculo. Então, se você faz muito e tem o seu percentual de gordura baixo na barriga, ele vai inchar e vai aparecer. Mas não que o abdominal é feito pra trincar a barriga, essas coisas. Isso aí é como é que chama? Um mito, né? De antigamente, que veio até hoje. Muitas pessoas acreditam nisso. Até hoje eu escuto nas minhas aulas: professora, eu vim porque eu quero ficar com a barriga trincada. Eu falo assim: minha filha, então você tá no lugar errado. Vamos ter que ir lá num cirurgião lá, que aqui não tá dando nada. Ou fechar a boca também, né? Que ajuda, assim, a alimentação e a academia, elas estão inteiramente ligadas, tá? Eu falo que na verdade, é 70% alimentação e o restante do exercício, tá? Não vai sozinho, né? Por isso que a maioria das pessoas que estão ali, claro que existem vários fatores, principalmente hormonais. Então, assim, aquelas pessoas que estão ali, né? Precisa ligar um ao outro. De quanto em quanto tempo trocar o treino? Uma pergunta também muito frequente na minha vida, né? Quanto tempo que eu devo trocar meu treino, professora? Depende muito, não, igual eu vou repetir de novo, não é receita de bolo, depende do aluno, do que o aluno quer, né? Mas um treinamento tem gente que pode ficar 3 meses, tem gente que fica 6 meses com o mesmo treinamento. Por quê? A gente tem outras manipuláveis. Vamos supor, você vai fazer a mesma coisa esses 6 meses, só que a gente pode trocar carga, a gente pode trocar tempo de descanso, que são outras manipuláveis. É como se eu trocar o seu tempo de descanso, é como se eu tivesse trocado seu treinamento inteiro, entendeu? Se eu colocar 10 quilos pra você a mais, é como se o seu treinamento tivesse modificado.
já é uma modificação. Não que eu preciso modificar os exercícios, mas assim, a gente consegue outras manipuláveis ali, que às vezes os alunos não fazem, né? Tem aluno que fica lá 3 meses com o treino, que geralmente a gente troca o treino na academia de 3 em 3 meses, fica 3 meses com o treino e 3 meses com a mesma carga. Aí você não me ajuda, ué. Eu vou lá, faço meu serviço e você não se empenha em modificar aquilo. Você não tem a consciência de que você... Igual eu sempre falo pros meus alunos, quando você vê que tá leve, aumenta esse negócio aí. Porque o seu corpo, ele acostuma, o seu corpo é uma máquina magnífica, ele se adapta muito fácil às coisas. Então você tem que mostrar pra ele que você tá ali pra forçar ele querer sempre mais. Por isso que eu sempre falo pros meus colegas, vamos, põe na cabeça que você consegue e vai. Porque você consegue, você vai, né? Eu trabalho muito com mulher. Na verdade, é a minha especialidade, né? O corpo feminino. E a mulher, ela é magnífica. Se você força ela aí, ela pode dar com a mão, ela vai. A bicha, ela foi feita pra ser uma máquina mesmo, de força. A mulher, ela é muito mais resistente a treinamento de resistência. Muito mais. Você pega um homem pra fazer resistência e uma mulher, a mulher, ela consegue sentir muito mais dor, porque o treino de resistência sente muita dor. Então, assim, ela consegue sentir muito mais dor, muito mais tempo do que um homem, por exemplo, né? Agora, um treinamento de força já é totalmente diferente, porque o homem, ele tem força, ele consegue pegar peso. Então, assim, às vezes, um treinamento feminino com um treinamento masculino, ele se diferencia muito. São poucas mulheres que conseguem pegar ali 80% da sua carga máxima. Porque, além da força, né, geralmente, ainda mais se treinar sozinho, não tem muita coragem. Então a gente usa mais treino de resistência com o corpo feminino. Obrigada a todos os seguidores que enviaram perguntas. Não deu para responder todas, mas prometo que vamos ter mais oportunidades com a Samara. Uhul! Quais são os seus projetos, Samara, para 2022? Já começou o ano e aí quais são os projetos? Eu vou falar olhando diretamente pra câmera, né? 2022. 2022 ele vem pra ser o meu ano. Tá acontecendo tantas coisas, eu tô tão grata a Deus. E assim, pra quem achou que eu brilhava, agora, meus queridos, eu vou ser um refletor. Eu vou refletir assim, ó. Chega, vai doer o olho de tanta luz, se Deus quiser. E é luz boa, viu, gente? É luz de alegria, é luz, projetos maravilhosos, não pra mim, mas pra você, pra todo mundo que estiver ao meu lado. E eu tô disposta em 2022, assim, a arrasar. E eu tenho muita fé que isso vai acontecer e que tudo vai deslanchar. E para finalizar, um sonho realizado. Esse ano... Então, um sonho realizado, eu tive vários sonhos realizados, mas o meu primeiro sonho realizado que eu tive o ano passado foi a minha formatura, né? A minha formatura, assim, gente, ai, que sensação, sabe? E o meu segundo sonho realizado, bem ali no finalzinho, ninguém sabia, né? Eu escondi, assim, até o último minuto com medo de não dar certo, foi pôr os meus nenéns aqui, meus gêmeos, meu silicone, que todo mundo que tá do meu lado sabe que eu não parava de falar nesses peitos e que eu queria muito, porque assim, meu percentual de gordura ficou muito baixo. E junto com isso foi minha teta tudo, né? Menina, era uma taba. A gente adiantava nada de ter bunda e não ter peito. E aí, minha mãe era uma incentivadora, né? Um dia ela olhou pra mim e falou assim, não, minha filha, não vai ter jeito não, nós vamos ter que arrumar um jeito de pôr esses negócios. E aí... eu fui, menina, com cara e com coragem, final do ano, festa de ano, e minha mãe falou assim, vamos colocar, porque tá feio mesmo. E aí eu coloquei e realizei o meu sonho, um sonho assim de infância. Na minha família, eu e minha mãe tinha 0, minha mãe também, quando mais jovem, colocou. E assim, foi um sonho mesmo. Quando eu levantei, assim, lá que eu olhei essas 2 bolas aqui, eu caí a chorar, né? Porque, assim, é uma conquista minha. Foi minha. Eu ralei muito também pra ter isso. E eu agradeço. Então, esse foi um dos sonhos, né? Foi minha formatura. Depois, eu chamo de gêmeos. Meus gêmeos. E um sonho a realizar? Esse eu não posso falar. Porque a minha mãe me ensina muita coisa, né? Minha mãe e meus amigos falam que não é tudo que a gente pode sair falando aí, né? Porque... inveja, um negócio é brabo. É brabo, você sabe disso, né? Você tá do meu lado, você sabe. Então, assim, eu não posso falar ainda, mas tá aí, tá na pontinha. Na pontinha. Eu tenho vários sonhos, na verdade. E vou correr atrás de cada um deles.
Mas eu posso te dizer que eu quero ser uma pessoa reconhecida. Eu quero ser uma pessoa reconhecida e eu quero fazer aquilo que eu sei de fazer de melhor na minha profissão. Então, eu espero que esteja perto disso acontecer. Obrigada, Samara Sávio, por aceitar o convite para participar da primeira edição do Café com Ela. Você foi escolhida, você foi convidada por nós, por acreditarmos no seu potencial, acreditar na pessoa que você é, né? Essa pessoa tão dedicada, essa mulher de fibra, essa mulher que veio mesmo para brilhar, né? A gente acredita muito em você. Como pessoa, a gente conhece o seu coração, sabe quem é a Samara e como profissional também. Eu, como sua aluna também, né, acredito muito em você. Você é uma inspiração para mim e para muitas mulheres. E eu tenho certeza que 2022 você vai conseguir chegar aonde você tanto almeja. Amém, né? Eu tô emocionada. Mas eu agradeço muito de coração. Vocês foram uma das pessoas. A gente já tinha uma amizade antes, né? Disso tudo acontecer, na verdade. Então, vocês estão comigo ali lá no início. E eu queria agradecer muito pelo convite. Eu fiquei extremamente feliz de ser sua primeira convidada, extremamente orgulhosa também de você, né, de estar conseguindo seus sonhos. Eu também acompanhei ali um pedacinho, né, da trajetória de vocês e eu não tenho palavras nem para descrever. Eu posso falar que hoje vocês não são amigos, não é minha aluna, vocês são parte da minha família mesmo. Porque eu falo que a gente é além disso, né? Igual você falou, você conhece realmente o meu coração. Então, eu agradeço. Sempre que vocês precisarem de mim, independente de qualquer coisa, se vocês tiverem paciência, né, comigo, porque o tempo é corrido, eu vou estar aqui junto com vocês e desejo todo sucesso do mundo, e se depender de mim, vai expandir, vai crescer, você vai deslanchar, você vai voar. Se precisar de eu estar aqui toda semana, eu vou estar do seu lado pra gente ir junto. Então, eu agradeço muito e parabéns, né? Parabéns. Precisar aí da gente estar te apoiando, só mandar mensagem que eu venho correndo. Muito obrigada a todos os internautas do Portal Panorama e fiquem todos com Deus.